Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para compartilhar o texto da Palavra de Deus nessa manhã de meditação, manhã ou tarde ou noite, dependendo do horário que você vai estar acessando aí e compartilhando e refletindo na Palavra do Senhor. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Salmo 139. Esse Salmo vai falar sobre os atributos de Deus, né? Diz assim, o salmista Davi, quando escreve o Salmo 139, ele começa dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que aí o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? E aí ele começa dizendo, a partir do versículo 8, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. E aí ele começa dizendo algumas coisas muito tremendas a respeito dos atributos de Deus. Por que ele fala isso? Porque ele conhecia ao Deus que ele servia. Davi era dos homens que mais tinha intimidade com Deus na antiguidade. E a gente vê aqui nesse Salmo de 139, quando ele fala dos atributos de Deus, e a gente começa a observar os dias que nós estamos passando, e é bom entender essa verdade, né? É bom a gente estar refletindo a respeito disso que o salmista está falando aqui, aquilo que está escrito na palavra de Deus, dos atributos do Deus Altíssimo. Como diz lá no Salmo 139, do 7 e 8, quando ele fala, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. É interessante, a Bíblia não procura comprovar que Deus existe, né? Em vez disso, ela declara a sua existência e apresenta numerosos atributos seus. São os atributos do verdadeiro Deus. Então, são atributos exclusivos de Deus. Ele começa dizendo que Deus é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares a um só tempo. O salmista afirma que não importa para onde nós iremos, porque ali Deus está presente. Ele fala a respeito de Deus, observa tudo quanto fazemos. Deus está ciente de todas as coisas. E a gente fala assim, mas o que está acontecendo no mundo? Deus está ciente de todas as coisas. Aí você fala assim, mas está acontecendo coisas na China, está acontecendo coisas na África, está acontecendo coisas em países africanos, por exemplo, está acontecendo na Europa. Deus está presente em todos os lugares. Que coisa tremenda. Ele está ciente de todas as coisas, por isso que fala que Deus é onipresente, né? E ele é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele conhece não somente nosso procedimento, mas também nossos próprios pensamentos. Tudo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos está diante de Deus como um livro aberto. Então nada podemos esconder do Senhor. Quando a Bíblia fala da presciência de Deus, significa que ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e todos os acontecimentos reais, presentes
passados, futuros e aqueles que são predestinados também. Deus tem conhecimento de todas as coisas. A presciência de Deus é plenamente mostrando a soberania dele em tomar decisões e alterar, inclusive, os seus propósitos no tempo e na história. Deus tem a condição de alterar coisas no tempo e na história. Se Deus determinou algo que vai acontecer e tem que ser assim, ele pode mudar, somente ele pode mudar, ninguém mais. Eu lembro muito da questão do rei Ezequiel, né? Que Deus falou, chegou o seu tempo, você vai morrer. Né? Um dia nós falamos sobre isso. E quando ele chora ali, Deus mudou aquela decisão. Olha, então vou fazer o seguinte, vou te dar mais 15 anos. Então é ele quem pode, é ele quem determina, é ele quem estabelece tempos, é ele quem estabelece situações, é ele quem estabelece curas, libertações, e tudo está no tempo dele, tudo está na vontade dele. Nós só precisamos colocar diante dele as nossas vidas em humildade e clamar a ele, porque somente ele pode fazer, ninguém mais, né? Então aqui nós podemos observar também que Deus não é limitado à sua própria presciência. Não existe limite para a vontade do Senhor, né? Então, aqui o salmista no Salmo 139, ele fala que Deus, ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Os atributos de Deus trazem isso. Ele está presente em todos os lugares, ele tem consciência de todas as coisas e ele tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos do Senhor, por meio de Jesus Cristo, né? Jesus fala assim, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Né? Interessante a gente lembrar disso. Então ele é todo poderoso, ele detém a autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Então, se ele é poderoso, e nós sabemos que assim a palavra diz, nós sabemos que verdadeiramente é, então está nas mãos dele o agir ou não, o realizar coisas ou não, o trazer soluções para problemas aparentemente impossíveis ou não, que para ele não existe impossível. Quando ele visita Abraão, que ele é um dos textos que a gente costuma falar muito, quando ele visita Abraão ali com quase 100 anos, minha esposa com 90, ele fala assim, olha, eu voltarei daqui a um tempo e Sara, tua esposa, terá um filho. Aí Abraão, naquele momento, Abraão creu na promessa. E Sara, lá na tendinha dela, lá, teve aquele momento de desconfiança ou de dúvida, né? E deu uma risadinha, mas eu com 90 anos, aí onde Deus fala, por acaso há algo impossível para Deus? Então, nós temos a convicção dessa verdade. Às vezes a gente tem um amigo, tem um parente internado e quando você vai fazer a visita ali, o médico fala assim, olha, não tem mais jeito, nós já fizemos de tudo, a situação é gravíssima e não tem mais jeito. Aí é o momento de você colocar diante de Deus, confiar plenamente no Senhor, porque o Senhor é quem tem a última palavra, eu costumo dizer isso. Nós respeitamos, né? Nós respeitamos o profissionalismo dos médicos, eles fazem tudo aquilo que está dentro das suas condições, do seu entendimento, do seu conhecimento científico, mas nós cremos em um Deus poderoso que muda o rumo da história, se nós confiarmos nele e colocarmos diante dele. Então o salmista aqui mostra isso, que Deus, ele é onipotente, então tudo está nas mãos dele, ele tem o poder para exterminar totalmente o pecado, né? Mas aqui nós vemos, ele, em muitos casos, Deus limita o seu poder quando o emprega através do seu povo. Em casos assim, o seu poder depende do nosso grau de entrega e submissão a ele. Deus pode
agir por meio das pessoas, né? O poder de Deus pode ser manifestado por meio de pessoas que estão entregues totalmente ao senhorio dele. Nós vimos, por exemplo, na questão do Salmo no Atos dos Apóstolos, por exemplo, em que aqueles apóstolos estavam totalmente entregues ao senhorio do Senhor, né? À vontade do Senhor, e a Bíblia diz que Paulo, Pedro e os demais, quando andava ali no meio do povo, ele diz que o poder de Deus estava sendo manifesto na vida deles, que as pessoas colocavam ali na sombra de Paulo, na sombra de Pedro, as pessoas doentes e enfermas eram curadas na sombra. Então Deus estava estabelecendo o seu poder por meio daqueles homens que estavam entregues totalmente à sua vontade e o seu desejo. Então nós sabemos que Deus age de várias formas, né? E nós sabemos que Deus, ele é transcendente, né? Ele é diferente e independente da sua criação. Seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que a ordem por ele criada. Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que ele criou, né? Ele mesmo é incriado e existe a parte da criação. Deus é Senhor de todas as coisas. É soberano sobre todas as coisas. E aqui o salmista, quando ele fala assim, olha, para onde eu vou me fugir da tua presença? Para onde eu vou esconder? Se eu colocar minha cama lá no inferno, o Senhor está. Se eu colocar minha cama no lugar escondido, o Senhor está. Se eu subir ao céu, lá o Senhor está. Então não tem para onde se esconder da presença de Deus. Às vezes as pessoas fazem coisas escondidas achando que Deus não está vendo. Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Deus tem conhecimento de tudo. As trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Para nós é uma grande diferença, né? A gente não consegue viver nas trevas. A gente precisa de luz para iluminar o caminho. Mas Deus não. Deus criou a luz e as trevas. Por ser criador, ele está acima de todas as coisas. E aqui a Bíblia fala que os atributos de Deus são, podemos dizer assim, tremendos, grandiosos. Os atributos do Senhor são somente dele e de ninguém mais. Quando Satanás se rebela ali contra Deus, a Bíblia fala a respeito disso, ele tem vontade de subir e colocar o trono dele lá perto do trono do Deus Altíssimo. Ele até fala isso, olha, vou colocar meu trono no mais alto lugar, acima do trono do Altíssimo. Só que ele foi jogado por terra, foi jogado lá de cima, né? Porque ninguém pode sobressair ao poderio de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. E aí nós temos a convicção dessa verdade, independente da situação pela qual nós podemos estar passando. Nós cremos em um Deus Todo-Poderoso, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, um Deus que está presente em todos os lugares, um Deus que tem ciência de todas as coisas, um Deus que tem conhecimento de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Se nós servimos a Ele, nós estamos seguros. Se nós nos rendemos a Ele, nós estamos seguros. Pode vir tempestade, pode vir enfermidades, pode vir tribulações, pode vir guerras, fomes, pestes, não importa. Se você está firmado nesse Deus Todo-Poderoso, todas essas coisas, podemos dizer assim, que não vão fazer a diferença na sua vida. Vão abalar o seu corpo físico? Vão abalar a sua mente, as suas emoções? Vão abalar. Mas não vão lhe derrubar, se você está firme no Senhor.
Se você está firmado nesta palavra, servindo a este Deus, que é Criador de todas as coisas, e que ninguém, e não existe nenhuma outra criatura capaz de estar nem ao menos perto dele, quanto mais acima dele. Então, o salmista aqui, Davi, ele reconhece isso, e ele fala isso, e é inspirado pelo Espírito Santo a escrever estas verdades. Ele escreve aqui no Salmo 39, se a gente fosse estudar o Salmo 39 detalhadamente, tinha muitas coisas, né, para a gente estar mencionando aqui, mas o tempo é curto, então fazemos assim um pequeno resumo, uma pequena reflexão, apenas para mostrar que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, é Senhor, é conhecedor, é Criador de todas as coisas. Está no controle desta humanidade. E o que nós estamos passando está diante dele. E ele sabe o tempo certo de acabar com tudo isso. Nós pedimos ao Senhor que acabe com isso o quanto antes. Mas nós não sabemos qual é o propósito de Deus em tudo isso. Entendemos um pouco de que Deus quer trabalhar com a humanidade. Deus está querendo mostrar para a humanidade que a humanidade está trilhando um caminho de morte. E Ele está trazendo tudo isso para que haja um retorno à sua vontade, um retorno à santidade, um retorno a uma vida de temor a Ele acima de todas as coisas. Eu creio nessa verdade. Amém? Nós vamos estar orando neste momento e coloque diante de Deus a sua vida, a vida de sua família. E esteja orando, intercedendo, falando diretamente com esse Deus Todo-Poderoso. E a ninguém mais. Porque é só Ele que ouve e ninguém mais. Na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós queremos Te louvar, nós queremos bendizer o Teu nome por todas as coisas. Somos gratos por sabermos que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, Criador de tudo, conhecedor de todas as coisas, controlador de tudo que existe, inclusive de nossas vidas. Nós queremos Te louvar, Senhor Deus, por termos o privilégio de servir ao Senhor, temos o privilégio de conhecer a Tua palavra, de conhecer a Tua vontade para nossas vidas e queremos viver segundo ela, Senhor. Nós queremos pedir a Tua bênção por vidas, por pessoas que certamente ainda não tiveram esse encontro com o Senhor, esse conhecimento dessa verdade. Ó Deus, pessoas que talvez estejam aí no leito de dor, de sofrimento, que a Tua mão, ó Deus, de poder, de restauração possa estar operando, sendo estendida sobre esta vida, sobre este corpo, Senhor. Porque sabemos que é o Senhor quem resgata o homem da enfermidade, é o Senhor, meu Deus, que restaura a saúde do ser humano, é o Senhor, meu Deus, quem repreende toda a força do inimigo, que muitas vezes tem assolado vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor esteja, meu Deus, fortalecendo também em fé, para que essas pessoas, meu Deus, não venham, ó Deus, desfalecer diante de tudo isso, diante do sofrimento, diante da dor, diante da tribulação vivida, mas que esteja depositando a sua fé completamente no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa resposta, do Senhor que vem a solução daquilo que tanto esperamos, tanto queremos, tanto desejamos, tanto suplicamos. Está em Tuas mãos, o Senhor está no controle de tudo. Eu peço a Tua bênção sobre cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Continue firme no Senhor, confiando plenamente nele, porque Ele é o Senhor, unicamente capaz de fazer e realizar grandes coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida.